Olá pessoal, eu sou Lara Marinho e esse é o Clube do Livro. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora para mais um encontro do clube? Olá pessoal, hoje a gente vai falar de um livro muito interessante e muito polêmico. Um livro e um tema que não é consenso nem dentro da esquerda, que é sobre a China, sobre se a China é ou não capitalista, se ela é socialista, como que funciona o modelo chinês, se a China é um país imperialista. É, Enfim, se vocês são fãs dos web comunistas como eu sou, vocês devem estar acostumados a acompanhar as discussões entre o Gustavo Machado e o Elia Jabbour, o Jones Manuel, sobre esse assunto, né? E eu não tenho uma opinião assim completamente formada sobre a China, até porque eu estou engateando nesses estudos, então eu não vou aqui falar muito sobre o meu ponto de vista, mas sim sobre o livro que eu li, que eu estou lendo, que é o livro do Elie Jabbour sobre a China, né, que chama China, Socialismo do Século XXI. Mas assim, de qualquer forma, eu tenho a tendência a perceber e concordar com algumas análises do Elie Jabbour, né, de que a China, o que eu penso é minimamente que a China não é um país imperialista e que a China com certeza não segue o modelo de capitalismo que a gente está acostumado a ver, né, os modos de capitalismo clássicos que a gente está acostumado a ver. Então, vamos lá. Sobre o livro especificamente, eu não vou falar sobre o livro inteiro agora, porque esse livro é muito denso. É um livro extremamente difícil de ler, eu não tô achando ele um livro fácil, porque ele é muito teórico. A primeira parte do livro inteira, que é a metade do livro, ele é dividido em duas partes. A primeira parte é só para falar sobre as formulações teóricas de como o Elias Jabbour entende alguns conceitos teóricos e todas essas formulações elas vão ser a base para que a gente entenda a parte 2 do livro, que é a parte que realmente vai entrar na China, que vai falar como é o modo de produção chinês, a formação econômica da China, a formação social da China. Então, eu ainda terminei agora, né, a parte um do livro. E eu pensei, nossa, só essa parte aqui já dá um vídeo e eu vou fazer um recorte, obviamente, eu não consigo falar de tudo que ele falou, porque é muita coisa, né? As formulações teóricas sobre a questão da China são muito densas mas ao mesmo tempo é interessante que a gente já consegue assim perceber sobre quais águas ele quer navegar a partir das formulações teóricas que ele faz. Então, realmente é muito importante fazer essas formulações teóricas para poder explicar a fundo a questão da China. Mas esse livro, se era a intenção dele, não é o que me parece, assim, pensando que eu nem sou uma pessoa completamente leiga, eu sou formada em história, tô fazendo pós em história, então, ainda assim, para mim, eu achei uma leitura densa. Então, se a proposta era democratizar a questão, se a proposta era trazer uma leitura fácil, trazer uma leitura didática, eu acho que não, acho que eles falharam, sabe? Eu, na verdade, acredito que essa não foi a proposta, porque não é um livro, nenhum livro que metade do livro é só teoria, é um livro que se propõe a ser fácil, né? Então, mas vamos lá. Vamos falar aqui. E aí o que eu tô pensando é o seguinte: eu vou fazer esse vídeo agora sobre essa primeira parte de modo geral. Eu quero fazer um segundo vídeo curto sobre um box, que é um quadrinho de 2 páginas que ele colocou sobre o conceito de capitalismo de Estado, socialismo, enfim, para falar sobre essa polêmica de a China é um capitalismo de Estado. Ele fez um box sobre esse assunto e ficou muito legal, então eu tô pensando em fazer um vídeo só sobre esse assunto. E aí depois, quando eu terminar de ler, fazer um vídeo sobre a parte 3, a parte 2, quer dizer, né? O meu vídeo 3, a parte 2, que é a parte que ele realmente vai entrar na China e as suas minúcias, né? Que eu ainda não cheguei lá, então não posso nem opinar, dizer se vai ficar tranquila a leitura, se não vai, ainda não sei. Mas bora lá para o texto em si, para entender quais são os pensamentos que ele vai trazer. Bom, o primeiro pensamento que ele vai levantar é sobre a questão do capitalismo e do socialismo como modos de produção. Diferente do que a ideologia capitalista
neoliberal, principalmente a partir da década de 80, tenta colocar nas nossas cabeças sobre o fim da história, né? O fim no sentido de que nós vivemos em uma fase da história em que não há mais alternativas ao capitalismo, em que o capitalismo ele é o último modo de produção que vai existir e que coloca na nossa cabeça de que a história do século 20 e 21 é marcada apenas por esse modo de produção e que não há outra saída. Diferente disso, foi esses séculos eles foram marcados, principalmente o século XX, né, pelo surgimento de diversas formas de países com tendências a formações econômicos sociais de orientação socialista. Então, ainda que esses países não tenham conseguido implementar um socialismo, implementar um modelo socialista, por diversos motivos, né? Porque é sempre uma guerra romper com os sistemas dominantes. Então, ainda que eles não tenham conseguido, diversos países tentaram migrar e migraram para formações econômico-sociais de orientação socialista. Elias vai defender que não acontece uma ruptura drástica de um modo de produção para o outro. Ele vai defender que não tem como a gente pensar no fim do capitalismo em 10 anos, em 20 anos, mas que isso é um processo gradual, que aos poucos a gente vai rompendo com todas as características do capitalismo. Então, nessa ruptura gradual, vão coexistir multi, multilateralmente diferentes modos de produção. Então, ao mesmo tempo que a gente vive em um mundo em que o modo de produção dominante é o capitalismo, à medida que a gente for caminhando na luta anticapitalista e que a gente for formando sociedades que têm orientação socialista, a gente vai ver que esses modos de produção eles vão coexistir no mesmo mundo. Ainda que o modo de produção global capitalista tenha a hegemonia global. Então, ele vai falar, cara, é diferente dessa ideologia que diz que não há nada além do capitalismo, de que o capitalismo venceu e de que esse é o fim da história. Não, ainda existem e continuará existindo lutas populares que vão reivindicar modos de produção diferentes, que vão reivindicar modos de produção que sejam principalmente voltados para o fim do capitalismo, a superação do capitalismo. E é nesse contexto que a China sobrevive. Então, a China, ela está sobrevivendo em um contexto em que ela está inserida sobre o domínio global do modo de produção capitalista. Mas ainda assim, ela tenta existir enquanto um país que tem orientação socialista. Então aqui a gente já percebe que o Elias Jabbour, ele não vai colocar a China como capitalista, ele vai colocar a China como um país que tem uma orientação socialista, que tem como um destino o socialismo. Mas o Elias Jabbour vê isso como um processo longo, um processo gradual, ele não vê isso como uma ruptura drástica, porque afinal de contas a China ela está sobrevivendo em um mega modo de produção capitalista, que vai o tempo todo tentar aglutiná-la, derrubá-la. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, o segundo ponto que a gente vai comentar aqui são as características da economia chinesa. A China, para o Elias Jabbour, é uma economia de orientação socialista. Ah, gente, só um adendo. Esse livro não foi escrito só pelo Elias Jabbour, mas eu vou ter a licença poética de ser bem decolonial e falar só Elias Jabbour, mas ele foi escrito também por um amigo do Elias Jabbour. O Elias Jabbour, ele é um professor brasileiro, ele é um pensador brasileiro muito conhecido. Se vocês ainda não conhecem o trabalho do Elias Jabbour, escreve aí Elias Jabbour. E aí vocês vão ver o Elias Jabbour fazendo debate com a Renata e vocês vão ver várias entrevistas, várias, enfim, aparições do Elias Jabbour em veículos de comunicação. E, para além disso, ele também trabalhou com a Dilma no BRICS. Ele é um professor universitário, então ele tem todo um trabalho acadêmico de mais de 20 anos de pesquisa sobre a China, mas ele não escreveu esse livro sozinho, ele escreveu esse livro com um colega dele, que é um professor também italiano, que se chama Alberto Gabrielli. Eu não tenho conhecimento sobre o trabalho do Alberto Gabrielli e eu li esse livro pelo Elias Jabbour, estou falando aqui pelo Elias Jabbour, então Elias Jabbour que me perdoe,
Mas a gente vai falar aqui do Elia Jabbour. Voltando aqui para o texto. A China, então, para ele, é uma economia de orientação socialista. As economias de orientação socialista são aquelas dirigidas por forças políticas e reivindicam oficialmente um processo que visa estabelecer, fortalecer ou desenvolver um sistema socialista num país. Então, eles são dirigidos por forças políticas de esquerda, que são forças políticas que defendem o socialismo, que querem estabelecer, fortalecer ou desenvolver o socialismo em um determinado país. Serão dotadas de um grau suficiente de estabilidade e resiliência. Podem ser vistas como formações econômico-sociais de orientação socialista. Juntamente com a China, ele também vai levantar outras, e ele vai aprofundar mais sobre essas outras no segundo capítulo. Então, quando a gente for falar do segundo capítulo, a gente aprofunda, que são Vietnã, República Popular Democrática da Coreia e Cuba. Então, essas são as 4 atualmente existentes. As 4 economias de orientação socialista que existem. Opa, deixa eu ver, acho que eu pulei. As características dessas economias de orientação socialista são planejamento e controle estatal. Então, elas são economias altamente planejadas. Elas não são economias anárquicas, como as economias capitalistas. Quando a gente pensa assim na economia capitalista, ela não é feita de maneira planejada. Por exemplo, agora aqui no Brasil, a gente está vivendo uma febre de morango do amor. Talvez essas febres passam tão rápido que logo esse vídeo vai se tornar obsoleto, né? Mas nesse momento histórico, a gente está vivendo, nesse mês, uma febre de morango do amor. E por causa disso, o mercado foi entupido de morangos gigantescos, muito agrotóxicos, nananã, que fizeram com que esses morangos crescessem e a venda de morangos disparou demais. Mas, paralelo a isso, a venda de outras frutas, de outros alimentos diminuiu, porque o mercado capitalista ele vai se guiar por essa demanda, por essa procura, e não vai se guiar pela necessidade real da população. Ele vai se guiar por tendências anárquicas de mercado. Outro exemplo de que o capitalismo ele tem uma tendência anárquica de mercado é a questão da carne. Por exemplo, na década de 80, os grandes produtores fizeram uma greve. Perdão, acho que foi no início da década de 90. Eles fizeram muitas greves por causa da foi na década de 80 mesmo, porque foi no governo Sarney. Mas enfim, eles fizeram muitas greves e muitas reivindicações para si, porque eles estavam supostamente recebendo pouco auxílio governamental, eles estavam supostamente pagando muitos impostos e o Brasil estava vivendo uma crise de inflação. E aí, para conter, para se proteger, os produtores da pecuária, né, de animais, de carne, eles pararam de vender essas carnes, ainda que a população ficasse sem, porque nos dias que o preço da carne estava baixo, eles preferiam não vender do que colocar no mercado e vender por preço baixo. Eles preferiam não vender, fazer um aumento da demanda forçado para que, quando eles fossem vender, essa carne estivesse cara. Esse é um caráter anárquico. Em uma economia de planejamento socialista, que tem como fim o socialismo, isso é impossível. Não existe a possibilidade do capitalismo, do mercado capitalista, fazer esse tipo de anarquia com a população, porque a população, ela não pode não ter acesso a algo tão básico quanto um alimento básico, que é a carne para muitas pessoas, para muitas famílias. Então, esse tipo de economia não é planejada. Já as economias de orientação socialista, elas são planejadas e elas têm muito controle estatal, porque economias que não são de orientação capitalista ou socialista, economias capitalistas, elas tentam ao máximo não ter o controle estatal no mercado. Elas querem que o mercado seja livre para que eles possam fazer exatamente essas coisas, né?
Então, aqui não existe isso. Outra característica dessas economias é a coexistência de mais de um modo de produção. E aqui a gente vai começar a entender que o Elie Jabbour fala que ele quer dizer que a China ela não é um socialismo puro. E ele usa essa expressão. A China não é um socialismo puro. Porque a China coexiste com o modo de produção capitalista, tanto dentro da China quanto fora. Então, existe sim economia na China que é completamente voltada para o modo de produção capitalista e que vende para o mercado externo, compra do mercado externo, seguindo as leis do capitalismo. E, da mesma forma, fora existe uma pressão de para que essa economia capitalista exista na China. Isso aconteceu na abertura da China, tudo mais. Então, nesses países existem mais de um modo de produção coexistindo. E outra característica é que a luta de classes entre o partido e os capitalistas é evidente nessas economias, nesses países. Por quê? Porque o partido ele vai atuar como um limitador do capitalismo, o que vai gerar não só um limitador, mas um controlador, algo que vai tender a tirar os direitos, entre aspas, dos capitalistas. Ele vai atuar na tendência de tentar diminuir o capitalismo que existe dentro daquele país. Então, vai ter ali uma luta de classes entre o partido, que tem uma orientação socialista, e os capitalistas, os burgueses que ali existem naqueles países. E, enfim, na China, por exemplo, a gente sabe que existe bilionário, que existem burgueses, que existem capitalistas, mas eles vivem sob um país que não, no qual eles não têm poder sobre aquele país, né? Por exemplo, quando a gente pensa nos Estados Unidos, que é um capitalismo quase que puro, né, na lógica do Elie Jabbour, os Estados Unidos não existe tensão nenhuma entre o governo, independente de qual partido está lá, porque apesar dos Estados Unidos não ser governado por um único partido, ele é governado por uma única ideologia, né? Então não existe nenhuma tendência entre o governo dos Estados Unidos e o capitalismo. E os capitalistas que ali vivem, não existe nenhuma tensão entre esses dois. Os capitalistas que ali vivem, eles vivem harmonicamente com o governo e, inclusive, são eles que influenciam o governo. Não é o governo que atua sobre eles, limitando-os, não. Eles são os mandatários do governo, por assim dizer. E aí, um exemplo que ele vai trazer. A China, mas especialmente o Vietnã e Laos, vivem à mercê da existência do capitalismo global como modo de produção dominante. Mas, internamente, o modo de produção dominante deles é uma economia orientada pelo Estado socialista. Então, inclusive, quando ele fala que só existe a China, o Vietnã, Cuba e a Coreia Popular como países de orientação socialista, é porque ele hierarquiza países que são mais que que têm mais orientação socialista e países que têm menos, mas ele vai falar de vários outros países, como Laos, por exemplo, em que existe um Estado que busca um socialismo, sabe? Que busca romper com o modo de produção capitalista. Então, ele até dá aqui o exemplo do Laos, né? Não só do Vietnã e dos outros países que ele citou antes. Então é isso, gente. Esses países, eles vivem à mercê da existência do capitalismo global e o capitalismo global faz muita pressão sobre eles, mas internamente o modo de produção dominante não é o capitalismo global, não é o mesmo modo que existe fora. É uma economia que ela vai ser orientada pelo Estado socialista e ela vai ter aquelas características que a gente pontuou. Aí vamos para uma citação dele, olha só. As formações econômicas sociais de orientação socialista não são dominadas por uma classe dominante exploradora. Tampouco, por que elas não são dominadas por uma classe dominante exploradora? Porque elas são dominadas pelo partido. Tampouco incorporam em sua totalidade princípios socialistas puros.
Então, elas não são exemplos do socialismo puro. Não são, estão longe de ser. A China, por exemplo, é um país que tem escalas de trabalho árduas, que o custo ambiental, a produção de mercadoria tem um custo ambiental gigantesco. A China tem muitos defeitos que, se a gente for pensar num socialismo ideal, num socialismo puro, tá longe de ser. Então, essas formações econômicas de orientação socialista, elas estão. É como se elas estivessem assim no caminho, estão tentando. Mas elas não incorporam em sua totalidade os princípios socialistas puros. Portanto, são hegemonizadas por alguns grupos sociais, e, em particular, no caso daquelas que atualmente existem, por uma organização social dominante específica, que é o partido. E o partido ele é uma organização social, inclusive uma organização social que tem muitas pessoas atuando dentro do partido. O Partido Socialista Chinês, por exemplo, ele é gigantesco. Não pensem que o partido é uma organização oligárquica de poucas pessoas. Não, o partido ele é uma organização social gigante, tá? Então, não é como se esses países tivessem uma pequena oligarquia, uma pequena realeza que está ali dominando no lugar da pequena realeza, entre aspas, capitalista. Não é isso. A gente não está aqui falando de uma troca de capitalistas por aristocratas. A gente está falando da troca de capitalistas por uma organização social gigante, uma máquina que é o partido. Pesquisem aí quantas pessoas tem no partido chinês. E aí vocês vão ver que não é brincadeira. Além disso, continuando aqui a citação, todas incluem em seus tecidos sociais uma classe capitalista não hegemônica. Então, todos esses países, eles ainda têm uma classe socialista, ou perdão, uma classe capitalista que é não hegemônica, tá? Ela não tem a hegemonia política, ela não tem a hegemonia sobre a sociedade. Essa última é relativamente mais forte na China e no Vietnã, mas também está presente e prosperando em Cuba. Então, em Cuba, a classe capitalista ela é bem menor do que na China. A China tem vários capitalistas, e no Vietnã, mas também existe. E Cuba não tem por outros processos históricos, né? Cuba passou por outros processos históricos, outra formação, acho que não cabe aqui comparar. Bom, o terceiro ponto é que ele vai falar sobre o que é o capitalismo real e o socialismo real. E aí, gente, é interessante porque o Elia Jabbour não tem medo de ir contra as ideias de Marx ou ir contra as ideias do marxismo puro, clássico, por assim dizer. E isso é interessante porque, por exemplo, quando a gente vai pensar nessa guerrinha, né, entre o Elia Jabbour, nessa guerrinha intelectual, entre o Elia Jabbour e o Gustavo Machado, ele é muito mais. Eu acho que o Gustavo Machado nunca, nunca, nunca pensaria em mudar o que é o marxismo, sabe? Já o Elias Jabbour, não, ele muda os conceitos, ele não se apropria de todos os conceitos do marxismo, inclusive ele fala que várias coisas estão desatualizadas, nananã. E assim, por um lado eu entendo Elias Jabbour, mas por outro eu também tenho um pouquinho de resistência do relativismo, sabe? Da gente relativizar muitas coisas e começar a só chamar as coisas de algo, mas as coisas não serem de verdade esse algo, né? Então, é o que aconteceu, por exemplo, com a esquerda liberal. A gente chama aquele pessoal de esquerda, mas eles são neoliberais. Então, eles não são esquerdistas de fato. E aí, a consequência da gente chamar aquilo de esquerda é que as pessoas pensam que aquilo é esquerda e elas começam a se identificar com aquilo achando que elas estão sendo esquerdistas, mas elas não conhecem a verdadeira esquerda. Então, eu vejo sim consequências da gente relativizar as coisas, relativizar o que é socialismo, por exemplo, dizer que a China é socialista e relativizar o conceito de socialismo, eu já acho complicado, sabe? Então, na minha percepção, eu falei que eu não ia dar minha opinião. Não consigo, né? Eu dou muito minha opinião. Mas a minha percepção é essa. Eu
não vejo a China como um socialismo, né? Esse socialismo ideal, pelo menos. E eu não acho que o, o fim do socialismo tem que ser um modelo parecido com a China, não. Porque ele é um modelo insustentável ainda. Eu me preocupo muito com as questões ambientais. E enquanto a gente viver numa sociedade de consumo, para mim eu não vou estar satisfeita, porque essa sociedade de consumo ela vai levar ao fim da humanidade, de qualquer forma. Então, eu tenho essa questão. Mas dito isso, vamos continuar falando da forma como o Elias Jabbour vai tratar sobre o que que é esse capitalismo real, o que que é o socialismo real. O capitalismo, para ele, caracteriza-se pela alternância de períodos de crescimento e estabilidade, com outros de estagnação ou crescimento negativo, né? Decrescimento, por assim dizer, e instabilidade na produção, emprego, desemprego, níveis de preço e outros fatores econômicos importantes. Além disso, é propenso a gerar desigualdades sociais extremas, contradições entre o centro e as periferias e insustentabilidade ecológica. Então, isso seria o capitalismo. Já o socialismo é um modo de produção, um modelo baseado no planejamento racional de longo prazo, em relações sociais não antagônicas, né, entre relações sociais que não suportam classes sociais antagônicas e justas, né? Pelo contrário, suporta classes sociais justas e convivência harmoniosa com o meio ambiente. Então, essa seria a diferença entre o capitalismo e o socialismo real. Mesmo depois, e aí ele vai falar, né? Mesmo depois de mais de um século, desde 1917, que foi a Revolução Russa, ainda é em grande parte verdade que a maioria dos esforços para identificar as principais características do socialismo baseiam-se em uma negação dialética e relativamente abstrata do capitalismo. Então, o socialismo ele é o capitalismo é tal coisa, o socialismo seria o contrário. Essa é a forma como a gente encontrou para caracterizar o socialismo. Enquanto a análise das experiências do socialismo real, do que já existiu, do que existe, com todos os seus limites e erros, são muitas vezes descartadas como desvios fatais e traiçoeiros do que deveria ser o verdadeiro caminho. Então, aqui, olha que interessante. Ele não concorda com quem diz que as experiências do socialismo real fazem com que esses países não tenham sido ou não sejam socialistas ou não tenham orientação socialista, não estejam caminhando para um socialismo. Então, por exemplo, quando as pessoas falam que Cuba não é socialista porque teve tal erro, ele não vê dessa forma. Quando as pessoas falam que a União Soviética não era socialista porque não conseguiu tal coisa, porque não era o ideal do que se pensa que deve ser um socialismo, ele não vê isso como algo descartável, como a gente, vamos descartar e vamos assumir que nunca teve uma experiência socialista ou que nunca teve uma alternativa, porque esse é o discurso que a direita vai querer que a gente tenha, né? Esse discurso realismo capitalismo, de fatalismo. Então, ele vai se apegar muito mais nas experiências do socialismo real para entender o que é o socialismo do que na ideia abstrata que foi criada do socialismo. E a partir disso ele faz isso porque ele é um materialista. Ele é um materialista histórico dialético, né? E aí, enfim, o socialismo, para Elias Jabbour, diferente do que Marx imaginava, se provou um modo de produção real, capaz de existir para além de uma fase transitória para o comunismo, né? Porque Marx imaginava o socialismo enquanto uma transição. Elias Jabbour vai defender que o socialismo ele pode ser uma, um modo de produção que não seja só transitório para o comunismo. Porque para o Elie Jabbour, o comunismo é um ideal a ser perseguido, mas na consciência da sua incapacidade de ser completamente materializado. Porque o comunismo é um ideal que, para ser materializado em sua completude, está muito distante da realidade que nós temos agora. Talvez seja algo que só aconteceria se a gente tentar muito, se a gente caminhar muito nessa direção, nesse sentido, daqui muito tempo, porque o comunismo, inclusive, ele não é só sobre economia, ele é sobre mudança social total, ele é sobre desconstruir regras, costumes sociais, para que realmente exista
essa igualdade material. Então, ele, pro Elias, é algo que é quase que incapaz de ser completamente materializado. O comunismo, pro Elias, não deve ser visto pelos materialistas e cientistas sociais como um estado social que pode ser alcançado em sua totalidade, mas como um ideal que pode guiar as ações políticas e sociais com o intuito de melhorar o bem-estar das pessoas. Interessante, né, essa percepção dele de comunismo e de socialismo, porque para ele o socialismo é um estado que pode ser alcançado se você seguir ali algumas leis. Mas o comunismo não, ele é muito mais complexo e ele é um guia, é um caminho, mas que não necessariamente a gente vai chegar lá um dia. Ele conclui que, dada a sua natureza, o comunismo não deve ser considerado algo tão concreto e real como um modo de produção no tempo histórico. Mas o socialismo, por outro lado, é um estado de coisas em que prevalece o princípio de cada um seguindo o seu trabalho e a anarquia capitalista do mercado é substituída pelo planejamento consciente compatível com o mercado. O socialismo provou ser um modo de produção intrinsecamente dotado de propriedades lógicas, científicas e historicamente viáveis. Pelo que eu entendi, então, gente, as sociedades socialistas estariam sempre caminhando para um ideal de serem o mais comunistas o possível, tendo o comunismo como ideal e o socialismo como realidade prática. E é dentro dessa lógica que se insere a China. Então, vocês veem que ele não está falando de China que hora nenhuma, mas é, ela está aqui, ela está dentro desses conceitos. E aí, na segunda parte do livro, ele vai entrar na China de fato, que vamos ver quando eu chegar lá, né? Eu ainda não cheguei. O socialismo, então, citando aqui, é um objetivo cientificamente razoável a ser perseguido no nosso tempo histórico, né? É possível, é razoável. E a implementação de um modo de produção substancialmente socialista em um número cada vez maior de países é um objetivo político, econômico e social válido, que é o que a gente tem que buscar. Em alguns aspectos, uma necessidade do nosso tempo. É uma necessidade mesmo. Inversamente, o comunismo deve ser colocado em sua perspectiva utópica em sentido virtuoso, pois não pode constituir um modo de produção por si só, mas apenas um princípio de reorganização da esfera distributiva, até que o desenvolvimento das forças produtivas e a substituição das contradições de classes típicas dos modos de produção pré-socialistas tornem essa tarefa prática, material e culturalmente possível. Então, o que ele está querendo dizer aqui é até que a gente tenha superado essa fase pré-socialista no todo, até que o socialismo se torne hegemônico, o comunismo ele vai estar nessa esfera do utópico. Mas quando o socialismo se tornar hegemônico, aí o socialismo, o comunismo não vai estar mais nessa esfera do utópico. Aí a gente pode realmente tentar buscar, né, de maneira prática. Então é isso, gente. Por hoje é só. Esse foi o resumo do pensamento do Elia Jabbour nessa parte do livro. Como eu falei, é um livro difícil, é um livro muito denso. Eu tive que fazer um recorte, eu fui fazendo um recorte acompanhando o pensamento dele ali, quais são as principais ideias que ele traz, mas não é só isso, é muito mais, é muita coisa que ele vai trazer aqui, tá? Então, eu recomendo a leitura desse livro, claro, mas principalmente se você já tiver uma vivência, assim, com esse tipo de leitura, senão você vai achar difícil, talvez vai até abandonar. Então, imagino que deve ter livros mais didáticos para começar. Eu devia ter começado por algum livro mais didático, mas esse livro é legal, dá pra gente conversar bastante sobre esse assunto. E ele é muito interessante para entender o que que o Elias está falando, sabe? Quando ele vai lá falar, é, vai dar entrevista, quando ele vai em podcasts e faz debates, a gente entende mais do que está por trás da fala dele quando a gente lê esse livro. Então é muito interessante. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Novamente, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal e até o próximo vídeo que vai ser também sobre esse livro, sobre essa leitura. Até lá!